Gravando, pessoal. Então, boa noite a todos, né? Meu nome é Rafael Rodrigues Pereira, eu sou professor de filosofia da UFG, né? E eu vou aqui apresentar hoje, agradeço o convite, né? Do Iago, da ABEI. Vou apresentar, então, o texto do Seymour Armstrong, né? Que é um professor, né, que trabalha com ética, com neuroética, com epistemologia moral, né? Ele é professor da Duke University, e ele publicou assim, vários livros importantes de ética, né? Ele trabalha, ele segue uma linha cética, né? Ele tem um livro chamado Moral Skepticism, de 2006, né? Também tem livros sobre dilemas morais, né? Editou um livro também importante sobre psicologia moral em 2008, né? E esse, então, é um texto dele, em que ele mostra como dados empíricos, né, da psicologia, da neurociência, da teoria social, podem ser relevantes para a filosofia moral. No caso, ele vai focar uma abordagem moral específica, filosófica, que é o intuicionismo moral, né? Então, o título do texto, The Moral Intuitionism Meets Empirical Psychology. Eu coloquei aqui, né, no final do slide a referência, né, da origem do texto, né? É um livro chamado Metaethics After Moore, né? Metaethics depois de Moore, né, de 2006. Bom. Então, no início aqui, eu fiz uma breve apresentação do Moore, né, da proposta do Moore, já que é isso, né, o que o Seymour Armstrong vai tomar como referência no texto dele, né? Então, Moore, né, é um filósofo da linha analítica conhecido do início do século XX, e ele defende uma forma de intuicionismo moral, né, sobretudo na principal obra dele, né, Princípio da Ética, de 1903. Então, o intuicionismo moral do Moore se baseia no fato do conceito de bem ser um conceito simples e irredutível, né, que não pode ser definido, né. Então, a tese dele é que os conceitos morais são simples e autoevidentes, né. Isso é uma forma de dizer que eles devem ser aprendidos intuitivamente, né, ou seja, de forma imediata. Como, né, uma comparação que ajuda a entender o que isso significa seriam os conceitos básicos da matemática, né. Também são intuitivos nesse sentido, né. O Moore usa as cores como exemplo. Ele diz que amarelo, por exemplo, não é definível, né, não pode ser decomposto em conceitos mais básicos ainda que permitam você entender o que é o amarelo, né? Então, isso é uma abordagem intuicionista, né? O intuicionismo, na verdade, você pode, enfim, a metaética do século XX, né, ele tem talvez 4 grandes abordagens, né? Naturalismo, intuicionismo, né, o prescritivismo e o emotivismo, né? Depois, né, mais no final do século XX, teve várias ramificações, né, expressivismo, enfim. Mas essas abordagens todas giram muito em torno da questão do realismo moral, né? Ou seja, na medida a questão em que medida proposições morais elas têm valor de verdade, né? Elas se referem a alguma coisa, elas têm uma dimensão descritiva, você pode dizer, embora não apenas descritiva, mas tem uma dimensão descritiva, né? Então, o intuicionismo e o moralismo e o naturalismo vão dizer que sim, que tem um valor de verdade. O prescritivismo e o emotivismo vão dizer que não. Que juízos morais não se referem a nada no mundo, digamos assim, como uma propriedade, né? Então, a diferença do intuicionismo. Então, o intuicionismo é um tipo de, sobretudo na abordagem do Moore, é um tipo de realismo moral, né? Na medida que considera que existem propriedades morais reais que podem ser aprendidas, mas elas devem ser aprendidas pela intuição. Então, é um tipo de realismo moral diferente do naturalismo, né? E o Moore, justamente, a proposta dele denuncia o que ele chama de falácia naturalista, que consiste em definir o bem a partir de alguma propriedade natural. Né? Então, essa questão, né, do realismo moral, ela é uma questão da falácia naturalista, é uma questão que é típica da filosofia moderna, da filosofia moral moderna, né? Ela foi formulada, embora de uma forma um pouco diferente do Moore, pelo Hume, né? O Hume que diz, né, na principal obra dele, o Tratado da Natureza Humana, que você não pode
derivar prescrições de descrições, ou seja, você não pode derivar o deve do é, né? O Moore, ele tem um argumento chamado argumento da questão aberta, open question, né? Que é uma forma, enfim, dele, né, colocar a questão, né? Ele diz que qualquer tentativa de definir o bem, sobretudo a partir de propriedades naturais, né, seria a falácia naturalista, sempre resulta uma questão aberta, ou seja, né, o significado da sentença não pode ser derivado apenas do significado dos seus termos. Então, né, Marcos é vegano, mas ele come carne, seria uma questão fechada. Mas você tentar definir o bem a partir de propriedades naturais, né, como o bem é o prazer, ou no hedonismo, sempre resulta uma questão aberta, né? O bem é o prazer, mas será que é o bem, né? Então, é uma forma que ele deve te colocar a questão que, né, você não pode definir o bem. Ele é um conceito indefinível, né? Apreendido de forma imediata, que seria justamente a ideia do intuitivismo. Bom, que é um tipo de realismo moral, mas apenas sustenta que a propriedade né, moral, ela não é natural, né? Bom, depois eu vou falar um pouco mais, né? 3 tipos principais de intuicionismo. Bom, o ponto que vai interessar o Cito Armstrong no texto dele é que essa abordagem do Moore, ela tende a gerar um certo desprezo, né? Passando para o próximo slide, né? No texto que nós vamos ver hoje, Moral Intuitionism, Myths and Parapsychology, né? O Cito Armstrong afirma que a posição de Moore, né, contribuiu para que durante uma parte do século XX a filosofia moral desprezasse resultados provenientes das ciências empíricas, porque, né, justamente por causa da questão da falácia naturalista, né? O bem pode se basear em uma propriedade natural e, consequentemente, né, dados, informações empíricas, não a filosofia moral, né, prescritiva, não pode se basear em dados empíricos, né? E o autor, sendo Armstrong, ele é contra isso, né? Ele considera que esse isolamento precisa acabar. Como ele diz, né, logo no início do texto, filósofos morais não podem mais continuar ignorando desenvolvimentos em psicologia, brain science, neurociência, né, ou biologia. Né? Um ponto interessante, que no final da apresentação eu vou voltar a ele, né, é que o Synod Armstrong, na verdade, quando ele diz que as ciências empíricas são relevantes para a filosofia moral, ele não está fazendo uma afirmação mais forte, que seria contestar a falácia naturalista de Moore. O Synod Armstrong, no início do texto dele, na página, na segunda página, ele diz que eu vou mostrar para vocês aqui o trecho que ele fala. Ele diz justamente que você não pode, ele concorda que você não pode derivar conclusões morais de premissas descritivas, derivar o deve do é, ele concorda que isso não é possível. O que ele vai sustentar é que a psicologia empírica, ainda, isso não impede que a falácia naturalista não impede que a psicologia empírica seja relevante para a filosofia moral, ainda que de forma indireta. Então, esse é um ponto interessante, né? Que no final eu vou fazer um comentário sobre isso, de que quando você diz que a ciência empírica é relevante para a filosofia moral, né? Fica aberto justamente a discutir como, né? Em que sentido ela é relevante, né? Qual é a contribuição que ela dá, né? Então, é interessante observar que o próprio Cyril Armstrong concorda que a relevância não pode ser no sentido, digamos assim, de você derivar diretamente, né, princípios morais dos dados da ciência empírica. Né? Mas isso não impede que ela seja assim relevante. Então, vamos ver no texto dele em que sentido isso ocorre, né? O autor mostra como pesquisa em psicologia e neurociência podem servir de base para contestações de determinadas posições filosóficas, como o intuicionismo. Vou mostrar aqui um trecho do texto dele, aproveitar para ver se está todo mundo aí ainda, tá? Porque, de repente, essa coisa, né, online, de repente você está falando sozinho, não percebe. Tudo perfeito, professor, tudo perfeito. Bom, agora você deve estar vendo, né, como eu estou compartilhando a tela inteira, você deve estar vendo o texto do Armstrong aqui, né? Ele colocou aqui no início uma citação do Moore, né, do princípio ética, né, seção 11, né, em que o Moore, justamente, ele fala, né, que posições psicológicas não tem nada a ver com ética, né? Se você sustenta, se você está dizendo, está apenas descrevendo, digamos assim, dados psicológicos, dados empíricos, né? Essa posição é meramente psicológica
e não tem nada a ver com a ética, né? What is ethics, né? Então, a citação do Moore. Aí, aqueles parágrafos, ele comenta, como eu disse, né, o senhor Armstrong, que esse isolamento precisa terminar, né? Filósofos morais não podem continuar ignorando desenvolvimentos em psicologia, neurociência ou biologia, mas aí ele dá aquele porém que eu comentei, né? Ele diz assim, é claro, of course, os filósofos têm que ser muito cuidadosos quando tiram lições da pesquisa empírica, né? Como Moore argumentou, nós não podemos saltar, né, saltar diretamente de premissas descritivas, né, da psicologia ou da biologia para conclusões morais, normativas, né? Ele concorda que não é possível dar esse salto diretamente, né? Ele mantém a falácia naturalista. That would be a fallacy, né? Mas, no entanto, a psicologia ainda pode afetar a filosofia moral de forma indireta, in indirect ways, né? Então, é isso que ele vai tentar falar. Tá. Vou voltar aqui para o slide. Cada vez que eu voltar para o slide, vou ter que voltar por isso, para mostrar a tela toda. Bom, então vamos ver então como, né? No caso, ele vai tentar mostrar como dados empíricos podem assim favorecer, podem contestar que uma teoria moral seja correta, né? Tem algo errado com essa teoria moral porque não está batendo com dados empíricos. É isso que ele vai mostrar. E um pouco ironicamente, é justamente a posição do Moore, né? Do Moore, o intuicionismo, que ele acha que pode ser contestada a partir de pesquisas da psicologia e da neurociência, né? Bom, o primeiro ponto é como é que o Synod Armstrong está definindo intuicionismo, né? Porque ele vai dizer justamente que, né, informações empíricas, né, de pesquisa de psicologia e neurociência permitem contestar o intuicionismo como teoria moral. Mas, para isso, ele vai definir o intuicionismo de uma forma muito peculiar, que depois eu vou, inclusive, comentar que pode ser criticada, né? Primeiro, ele descarta duas definições comuns do intuicionismo. A primeira, né, que ele vai descartar, então, né? A primeira seria de que existe uma pluralidade de valores ou requerimentos que não podem ser hierarquizados, né? Então, o intuicionismo ele se refere, nesse sentido, a conflitos de valores, né? Que não pode ser não pode ter algum princípio, algum procedimento que permita resolver esses conflitos. E a outra definição que ele também vai descartar, né, é a de que propriedades morais não são naturais, né? São duas formas de entender o intuicionismo, né? A B aqui, ela tem a ver, né, diretamente com a teoria do Moore, mas ele vai propor, né, a seguinte definição do intuicionismo. O intuicionismo moral é a tese de que algumas pessoas estão epistemicamente justificadas em sustentar crenças morais, independentemente de serem capazes de inferir essas crenças de outras crenças. É assim que ele está definindo o intuicionismo, né? Ou seja, ele vai dizer assim que você não precisa... Uma crença pode ser justificada sem ser inferida de alguma coisa, né? Ou seja, crenças espontâneas, que é um termo que ele vai usar ao longo do texto, né? Spontaneous, né? Crenças espontâneas podem ser justificadas. Então, definido dessa maneira, o intuicionismo é uma tese de epistemologia moral, né? O que faz uma crença moral ser justificada é normativo, né? Porque a questão da justificação, né, tem uma dimensão normativa, né? E aí, o intuicionismo, por essa definição, se oporia ao ceticismo moral, né? O que seria o ceticismo moral? Que é uma posição que o Philip Armstrong ele defende em outros textos, né? Que se baseia no que ele chama de regresso cético, né? Porque, na verdade, como toda crença tem que ser... A sua justificação depende da inferência de outras crenças, você tem um regresso ao infinito que não pode ser interrompido de forma não arbitrária, e por isso você nunca tem crenças morais plenamente justificadas, né? Esse é um tipo de... É um ceticismo, né, pirronista, assim, que o Synod Armstrong defende em outros textos. Então, existe não nesse, né, que a gente vai ver no final, mas existe, então, o intuicionismo, como ele está definido, se opõe nesse sentido ao ceticismo, porque diz que uma crença pode ser justificada sem precisar, né, de inferências, né? E também, essa definição do intuicionismo também se opõe ao fundacionismo.
O fundacionismo, na verdade, a diferença, né, como ele coloca, entre o fundacionismo e o ceticismo é que, no fundacionismo, você precisa de uma justificativa inferencial, mas ela não vai ao infinito, né? Existe uma premissa inicial não inferida que não é arbitrária, que permite você interromper o regresso cético, né? Mas, enfim, então o intuicionismo, ele se opõe tanto ao ceticismo quanto ao fundacionismo nessa forma, né, nessa definição que está dando o Sr. Armstrong, que eu não sei se seria uma definição que, com a qual autores que defendem teorias intuicionistas concordariam. Depois eu vou comentar isso. O Sr. Armstrong, ele distingue diferentes versões de intuicionismo. Aí eu achei interessante comentar um pouco, porque ajuda a entender, né, o que seria o intuicionismo, né? Então, ele descreve três formas de intuicionismo: o intuicionismo racional, a escola do senso moral e o reliabilism, né, que eu traduzi como confiabilismo. Né? Então, o que seria o intuicionismo racional? Seria justamente a abordagem do Moore, né? Seria dizer que as crenças morais são análogas a axiomas matemáticos, né? Que também são, né, aqueles axiomas mais básicos, né, de Euclides e coisa e tal, que, né, também não podem ser, não precisam de alguma inferência que o justifique, né? Eles são intuitivos. Então, esse tipo de intuicionismo, chamado intuicionismo racional, ele faz essa comparação com as axiomas matemáticos, né? A escola do senso moral seria uma escola próxima ao Hume, né, o Hutcheson, que é uma escola com a qual Kant, né, se confrontava. Ela já coloca, né, já compara crenças morais com a percepção, né, com a crença, eu coloco aqui, a gente está na página 342 do texto, perceptual beliefs, né? Então, a escola do senso moral já tende a referência dela são mais a percepção, né, de você enxergar um fato, né, digamos assim, né? E o confiabilismo, que é uma corrente mais recente, né, o reliabilist, já diz que uma crença é justificada dependendo do processo, né, pelo qual se chega a ela, mas o ponto é que esse processo não precisa ser inferencial. Né? Eu não posso entrar em detalhes, né, que o especialista, mas enfim, o confiabilismo pode também sustentar um tipo de intuicionismo, na medida em que o processo não precisa ser inferencial. Correto? Bom. Então, como é que o Sr. Armstrong, né, depois dessa definição que ele deu do intuicionismo, ele acha que as ciências empíricas podem fornecer informações que permitem, que comprometem essa teoria, né? Simplesmente porque, né, as pesquisas empíricas mostram que as nossas crenças espontâneas, elas são distorcidas, elas podem ser distorcidas por diversos fatores, né? Então, ou seja, a pesquisa empírica ela pode mostrar que as nossas crenças espontâneas não são confiáveis. E isso comprometeria o intuicionismo. Essa vai ser a linha que o Sr. Armstrong vai seguir no texto. Depois eu vou comentar um pouco se essa estratégia dele funciona ou não, né? Mas, então, ele levanta 5. Né? Primeiro vamos ver os fatores, né, que ele acha que, baseado em pesquisas empíricas, mostram, né, que nossas crenças espontâneas não são confiáveis, né? Ele cita 5 fatores: a parcialidade, o desacordo, emoções, ilusões e fontes duvidosas, né? A questão da parcialidade. Eu vou ter aqui o texto, as frases em inglês, né? Né? Confirmation needed for belief to be justified when the believer is partial, né? Então, ele dá, aí os detalhes, justamente, da descrição que ele dá de cada um dos fatores, eu não coloquei no slide, porque, né, ficaram muito grandes, né? Vou comentar aqui rapidamente, né? A questão da parcialidade, né? Ele comenta, enfim, né? Todos nós temos a tendência a sermos parciais, a acharmos que, né, nossos filhos, né, os filhos estão sendo injustiçados, né, estão certos, né? É esse o motivo pelo qual o juiz que está em uma causa, ele não pode ser parente, né, de
nenhuma das partes, né? É o motivo também pelo qual, né, já estava na Copa do Mundo, dá um exemplo de futebol, né? Você não pode colocar um juiz brasileiro para apitar um jogo do Brasil, né, coisa e tal. Então, essa questão da parcialidade. A questão do desacordo também, né? Se você acha uma coisa e um outro agente tem uma opinião diferente, né, isso pede uma confirmação, né? O ponto dele é sempre essa questão de que você precisa de uma confirmação inferencial, isso, a necessidade de confirmação já comprometeria a tese do intuicionismo, né? O desacordo, né? Se existe um desacordo de opiniões, né? Isso mostra que você não pode simplesmente confiar na sua crença espontânea, né? Você precisa de alguma inferência que diga por que a sua crença é mais justificada do que a pessoa que discorda de você, né? O exemplo que ele dá no texto sabe, você acha que uma pessoa parece com um ator famoso, no caso ele ser do Tom Cruise, né? E a outra pessoa acha né, que ele não é parecido, né, digamos. Isso mostra que alguma confirmação é precisa para saber por que a sua crença seria mais adequada do que a do outro. Bom, a questão das emoções. A questão das emoções, né, ela é bem interessante porque é uma questão em que justamente você tem muita, né, pesquisa empírica sobre isso, né? Porque, né, a emoção ela tem a ver com áreas específicas do cérebro, né? Então, um ponto que você pode, né, com uma certa facilidade, estudar a partir da psicologia e da neurociência, né? Ele cita muito as pesquisas do Heidegger, né, que tem um modelo de intuicionismo social, social intuitionism, né, onde ele associa juízes morais a sentimento de aprovação e desaprovação, portanto, ele aproxima juízes morais de juízes estéticos, né, o Heidegger, né? Ele tem vários textos, né, famosos. O mais famoso deles, se não me engano, se chama... sim, eu vou pegar depois. A questão, né, ele faz usa como metáfora, né, o cachorro abanando o rabo, né, digamos assim, que, né, o rabo abana cachorro, o rabo seria a emoção, o cachorro seria a razão, né, de que existem, né, questões emocionais por trás dos nossos juízos aparentemente racionais, né, e justamente essa questão da emoção é um foco, né, da pesquisa empírica. Foi uma revolução que aconteceu, né, nos anos 80, né, durante o século XX, a psicologia moral era muito cognitivista, né? E a partir dos anos 80 começou a focar mais na questão da emoção, né? Você pode pensar aqui no Damasio, né, que fala dos marcadores somáticos, né? O Green, que é um utilitarista que também trabalha com neurociência, né, que também usa muito, né, pesquisas empíricas para mostrar como juízos aparentemente racionais, na verdade, quando as pessoas emitem esses juízos, as partes do cérebro, né, que são ativadas, são aquelas ligadas à emoção, né? O grande estudante, como utilitarista, né, ele se apoia muito nessas pesquisas, porque, por exemplo, existe um debate entre utilitaristas e abordagens deontológicas, como a do Kant, né? E os estudos deles em neurociência mostram que quando as pessoas emitem juízos deontológicos, as partes do cérebro que são ativadas são as partes emocionais, né? Então, ele diz que isso mostra que, na verdade, né? E quando as pessoas emitem juízos utilitaristas, são as partes do cérebro mais ligadas à razão como córtex pré-frontal, né? E não o sistema límbico, seria mais ligado à emoção. Então, justamente, o Green é um autor que usa muito esse autor. Eu acho que alguém deve ter levantado a mão, deixa eu ver aqui. Não. Não, professor, só comentei o título do O artigo título é mesmo. The Emotional Dog and His Rational Tail, ao contrário, a cauda é racional, isso que eu não estava lembrando de improviso. E o cachorro é emocional, ok, obrigado, Iago. Então, vou estar aqui, na verdade, eu estou comentando assim, né, eu não envolvi muito só a questão das emoções, né? Na página 352, né, o Armstrong conta um caso, né, onde os participantes ouvem 6 histórias, e aí, dependendo, quando você conta a história usando palavras que provocam você mais emocionalmente, que causam algum tipo de disgust, né, de nojo, de repulsa, né, as pessoas tendem a condenar moralmente, o que acontece mais do que quando a história é contada sem usar essas palavras que causam uma reação emocional, né? Então, tudo isso são exemplos, né, de pesquisas empíricas, né, que mostram como as emoções, elas influenciam nossos juízos morais.
né? E aí, justamente, o senhor Abson vai comentar que as emoções, elas... Pois é, esse é um ponto que já necessita um pouco mais de argumentação, que as emoções, enfim, pelo menos em alguns casos, elas claramente cloud judgment, né? Ou seja, elas obscurecem o juízo, né? Ou seja, um juízo que tem um componente emocional não seria justificado e, portanto, precisaria de algum tipo de confirmação justificativa inferencial, né? Na verdade, isso é um ponto que é interessante de ser analisado, né? Porque é claro que muitas vezes a emoção prejudica o julgamento, mas será que é sempre assim? Será que não tem alguns casos em que a emoção contribui para o julgamento mais adequado, né? Então, isso é um ponto, é um debate bem interessante de ser feito, mas o senhor Otávio não entra nesse ponto. Ele apenas supõe que, enfim, em alguns casos, pelo menos, claramente as emoções comprometem, né, nossas crenças, né? Então, outro ponto que ele cita são ilusões, né? Quando as circunstâncias geram certos tipos de ilusão. Ele distingue três tipos de ilusão. Eu vou comentar uma delas no próximo slide, especificamente, né? Ele divide ilusões em contexto, generalizações e heurística, né? Contexto por exemplo, como as informações são apresentadas, né? Que são os framing effects, efeitos de enquadramento. Aí no próximo slide eu vou tratar de um ponto específico, né? De um exemplo específico de framing effect, que eu achei interessante. Mas, enfim, um exemplo típico, né? Que eu já vi por exemplo, os médicos, né? Quando eles vão dizer para um paciente que ele deve fazer um procedimento perigoso, né? A reação do paciente, ela muda bastante dependendo de como você dá a informação. Se você diz para ele que ele tem 80% de chance de sobreviver ao procedimento, a tendência do paciente concordar é maior do que se você disser para ele que ele tem 20% de chance de morrer fazendo o procedimento. Obviamente, né, a informação é exatamente a mesma, de 80% de chance de sobreviver e 20% de chance de morrer, mas então a forma como a informação é passada afeta a reação, né? Então, isso é um tipo de frame effect, né? Bom, como eu disse, depois eu vou voltar a um exemplo mais específico. O segundo fator, né, que gera ilusões, são generalizações. Então, por exemplo, mentir em geral é errado, né? Então, você tende a achar que mentir é sempre errado, né? Você não reconhece que pode haver situações que configurem exceções, né? Então, generalizações também, né, são uma forma de ilusão. E, finalmente, a heurística, né? A heurística são atalhos cognitivos. A heurística são, né, digamos assim, são formas rápidas de você emitir crenças, né? E que também geram diversas distorções cognitivas, né? Por exemplo, você concordar com pessoas de quem você gosta ou que você admira, né? A minha tia, eu gosto muito da minha tia, se ela pensa isso, ela deve ter razão, enfim, né? Então, heurística, eu tenho um autor, né, o Kahneman, né, que trabalha muito com heurística, né? Ele tem um livro, né, nos anos 80, né, já trabalhava com isso, Judgment Under Uncertainty, né, Heuristics and Biases, né, quer dizer, julgamento sobre certeza, né, heurísticas e vieses, né, de 1982, em que ele discute justamente diversos procedimentos heurísticos, né, que geram vieses cognitivos, né. E esse tema, me parece, ele é relevante para o dia de hoje, né, com a questão toda das fake news, né, da pós-verdade, né. Como é que pode, né, tantas pessoas acreditarem hoje em dia em coisas que são obviamente erradas? Tem muito a ver com essas questões, né, que justamente podem ser pesquisadas, né, pela ciência empírica, né? A tendência de você, o viés de confirmação, por exemplo, né, que você tende a registrar fatos que confirmam crenças que você já tem e não reparar em fatos que contestam as suas crenças, né? O viés da novidade também, né, que você tende, digamos assim, a acreditar, digamos assim, informações novas, né? É como se as informações que você já tem, elas fossem, digamos assim, boring, né? Que elas fossem... então, você quer informações novas. Então, quando alguém... Então, por causa disso, mentiras, muitas vezes, elas recebem muito mais, né? Fake news recebem muito mais likes, né? Porque são uma novidade, né?
a verdade sempre é a mesma, então você tende a não gostar tanto assim da verdade, né? Enfim. Então, e justamente esses viés, eles muitas vezes têm origens até evolutivas, né? Esse viés da novidade, você gostar da novidade, tem a ver com a necessidade de você identificar predadores na floresta, enfim, né? Então tem toda uma questão de psicologia evolutiva que consegue muitas vezes explicar esses viés, né? Enfim. Então é um outro exemplo, né? De como pesquisas empíricas mostram, né, que nossas crenças espontâneas são distorcidas por diversos fatores, né? E o último ponto que ele cita, o último fator, são origens sociais problemáticas, a origem das crenças, né, gera distorções. Ele dá exemplo de autores como Nietzsche e Foucault, por exemplo, que acreditam, né? O Nietzsche tem aquela a teoria da moral dos escravos, né? Que esses valores eles são distorcidos porque, né? Foram gerados por pessoas que estavam numa situação muito precária, né? O Siddhartha Armstrong, inclusive, deixa claro que ele não está endossando a posição do Nietzsche, tá? Às vezes dando exemplo, como exemplo desse tipo de análise, né? O Foucault também, né? O Foucault, quando ele fala que o saber é condicionado por relações de poder, não é? Ele cita exatamente. O ponto que ele vai citar, na verdade, vai ser exatamente como exemplo também de. Ah, sim, não. Estou confundindo. Então, ele cita também a posição do Gilbert Harman, no texto 82, sobre essa questão da origem, né, problemática comprometer nossas crenças. Né? O Harman, ele defende que. Por que nós acreditamos que é pior você prejudicar alguém do que não ajudar alguém, né? Isso tem a ver com a diferença entre fazer e não fazer, né, que vai ser justamente o tema do framing effect, que eu vou falar no próximo slide, mas um outro exemplo disso, né? Por que prejudicar alguém é pior do que não ajudar? A tese do Harman é que isso tem a ver com o fato de que esses valores, esses juízos, né, derivam dos grupos dominantes, dos ricos e poderosos, né, que controlam, em geral, a mídia, a cultura, né, e justamente pessoas ricas não precisam de muita ajuda, né? Então, elas tendem para elas, né, você fazer algo que prejudique alguém é muito pior do que você deixar de ajudar alguém. Então, o fato que nós tendemos a acreditar nisso tem a ver com o fato de que esses juízos, eles têm uma origem, né, que gera certos viés, né, digamos assim. Né? Na verdade, os ricos e poderosos tendem a emitir juízos que refletem a sua situação e que os favorecem, de certa forma. Né? A pessoa numa classe mais baixa, né, numa situação mais precária, ela tende, assim, naturalmente, a dar muito mais importância, né, a considerar que é muito mais errado, né, você deixar de ajudar, né, já que são pessoas que precisam de mais ajuda. Então, esse texto Harman, de 1982, ele um exemplo, outro exemplo de distorção devido a fontes duvidosas, né. E, de fato, a análise do Nietzsche, né, a questão da genealogia tem muito a ver com isso, né, de onde vêm esses valores, né. Bom, certo? Então tá. Então aqui realmente eu não coloquei os detalhes no slide, né? Apenas os 5 pontos. Eu falei aqui por fora. Espero que tenha ficado claro, né? Se alguém tiver alguma dúvida, ou pergunte, mas eu vou passar então agora. Professor, Sim. O senhor deu o espaço para a gente perguntar. Sim. Eu vou tirar uma dúvida com o senhor. Essas teorias que o senhor acabou de dizer sobre de onde vêm os valores, né? Eu me interesso muito por isso também. Esses argumentos, né? Eles são baseados em experimentos científicos? Como é que funciona? Eu acredito nisso, mas eu só estou perguntando para saber se, talvez eu não sei se já existe algum experimento, né, para dar uma olhada nisso, investigar isso, né? Os autores que ele citou, como Nietzsche e Foucault, né, eles são posições filosóficas, né? Aí tem que ver no texto que ele cita do Gilbert Harman, né, como é que é a abordagem. Depois eu te passo aqui, né, a referência exata, vamos nós dois no texto, né, para confirmar isso exatamente. Tal. Mas aí seria interessante porque as fontes, né, já puxa mais para a questão também social, né, e cultural, não apenas psicológica, né? E que também é um tipo de pesquisa empírica que você faz, né? Mas tem várias abordagens, assim, justamente no grupo de ética que eu tenho aqui na UFG, eu estava vendo um texto, eu posso também passar a referência depois, que comenta a diferença, por exemplo, entre a forma de pensar dos ocidentais, dos orientais, né?
que os orientais tendem a ser mais holísticos, e os ocidentais tendem a ser mais individualistas, né? E justamente esse texto, ele faz, né? Aqui de cabeça não vou dar a referência exata, depois eu passo para vocês. Ele comenta que tem a ver com o fato que as sociedades orientais da China eram mais de agricultores, enquanto que as sociedades europeias, como a da Grécia antiga, eram mais de caçadores, né? E ele mostra como essas condições sociais, né, afetam os valores, digamos assim, né, que tendem a ser mais, né, você tende a valorizar mais a comunidade em sociedades agrícolas, né, e você tende a ser mais individualista em sociedades de caçadores. Isso afeta uma série de questões, inclusive de você, cognitivas, né, de você. Uma sociedade mais individualista tende a categorizar e separar mais as coisas, né? Uma sociedade, né, comunitária tende a ver tudo como sendo interligado, interconectado, né? Posso até falar um pouco desse texto, que eu já tenho o resumo dele pronto numa próxima apresentação. Perfeito, professor. É mais no sentido de, o senhor citou esses autores, eu me interesso muito por essa temática de como se instituem os valores, né? No início, enfim, da minha carreira em pesquisa, eu era um Nietzscheano, então, como você citou, aí será que eu não sabia que existe alguma pesquisa que mostra em relação a esses percursos históricos, né? Experimento. Mas, enfim, foi só para tirar essa dúvida mesmo. Muito obrigado aí. Sim. Ok, deixa eu voltar lá. Então, vamos lá. Ok. Então, voltando aqui para o origem da luta, ok. Tá, depois eu vou voltar aqui, só um ponto. Deixa eu ver aqui. Então, tem um momento no texto em que ele analisa um caso dizendo que é um framing effect, um efeito de enquadramento, né? Que cai naqueles itens, cai nas ilusões, né? Questões contextuais que geram certas ilusões. Como aquela coisa de você dizer que a pessoa tem 80% de chance de sobreviver ou 20% de chance de morrer, né? Isso afeta a pessoa aceitar ou não o procedimento. E dá um outro exemplo que, então, eu acho interessante esse caso, que tem a ver com a diferença entre matar e deixar morrer. Então, ele cita uma autora, Tamara Horowitz, que acredita que não há uma diferença real entre matar e deixar morrer, né? É um framing effect. E eu acho isso contestável, né? Por isso que eu separei um slide para esse ponto, né? Então, ele cita um texto do Warren Quinn, de 93, né? Que tenta explicar por que é que matar parece mais grave, né? Do que deixar morrer, né? Então, ele esquece a situação, né? Acreditamos que se você tem a opção entre salvar 5 pessoas de afogamento e deixar uma se afogar, né, você não tem como salvar todas as 6, né, porque tem 5 que estão no local específico e tem uma que está mais isolada. Então, você não tem como salvar todas elas. Nessa situação, faz sentido que você dê preferência para salvar 5 pessoas. E uma delas vai se afogar, infelizmente. Isso tende a ser, né, as pessoas tendem a achar isso correto. No entanto, as pessoas não acham que é correto você afogar uma pessoa para salvar as outras 5. Né? Então, é a diferença de matar e deixar morrer. Em geral, os autores que consideram que não há diferença entre matar e deixar morrer são autores utilitaristas. Né? O Peter Singer, por exemplo, disse que não há diferença, coisa e tal, porque o utilitarismo, quando ele foca as consequências, né? Matar e deixar morrer, a consequência é a mesma, né? Morrer uma pessoa. Então, não parece ser relevante. Outras abordagens, né? Tendem uma abordagem mais kantiana, né? Eu acredito que a ética das virtudes, uma aristotélica também, vai dizer que, sim, matar é mais grave do que deixar morrer. Bom, esse é o debate. Essa autora, Tamara Horowitz, né, então, esse caso que o Harold descreve, você vê que tem muitas afinidades com aquele trolley problem, né, o famoso problema do trem desgovernado, né, onde, o primeiro exemplo, né, o bonde ele está sem freio, né? Vai matar 5 pessoas que estão trabalhando no trilho, né? O condutor percebe que ele pode pegar um desvio e aí matar apenas uma pessoa. Quando a situação é colocada dessa forma, em geral, as pessoas acham que sim, ele deve pegar o desvio. Né? Mas aí você vem uma outra situação, né? Onde você precisa matar alguém para salvar 5, né? Que em geral é porque você tem um amigo seu, você não é mais um condutor, né? Está assistindo o trem de um mirante e tal, e um amigo seu, assim, né, mais obeso, assim, que se você empurrá-lo,
sobre o trilho, o trem vai descarrilhar e você salva 5 pessoas. Aí, nesse caso, as pessoas tendem a achar que não é correto fazer isso. Ah, aqui tá. Certo. E aí, de novo, então, é correto se você ter que escolher entre. Porque no primeiro caso você deixou deixar morrer, parece correto, mas. No caso do Toledo é um pouco mais complicado, né? Não é bem deixar morrer. Ok. No caso do afogamento fica mais claro esse ponto. Mas, de qualquer forma, as pessoas tendem a achar que é errado quando você mata alguém, quando você usa alguém para salvar as outras pessoas, né? Quando você não apenas deixa ela morrer, né? Você precisa matá-la para salvar as 5. Nesse caso, as pessoas tendem a achar que isso é errado. A Tamara Horowitz, ela interpreta essa diferença entre matar e deixar morrer como se fosse um framing effect. Né? Um pouco como aquela coisa de 80% de chance de viver ou 20% de morrer. Né? Ela coloca que a pessoa viva é vista como um ponto de partida, um status quo. Então, salvar 5 pessoas é visto como um desvio positivo, é um ganho. Matar alguém é visto como um desvio negativo, uma perda. Então, um pouco como aquele exemplo em que você coloca, né, 80% de chance de sobreviver, você coloca com um viés positivo, né? 20% de morrer, você coloca um viés negativo, né? Então, ela, de certa, ela acha que a diferença de matar e deixar morrer é semelhante, né? O resultado é o mesmo, né? Mas, como você coloca a questão, né, se você está salvando 5 pessoas ou você está matando uma, né? Aí você está colocando uma coisa positiva com uma coisa negativa. E aí, aqui eu coloquei aqui um trecho do texto do Sinot Armstrong, a partir dessa análise, né, que coloca a diferença como frame effect, né, em que ele diz, né, que então, vemos então que como frame effect, efeitos de enquadramentos com frequência levam a incoerência e erro, nós não podemos estar justificados em confiar numa intuição moral, que é afetada por frame effects, né. Nós precisamos de alguma inferência, alguma confirmação de que, que justifique, né, porque essa crença é correta, né. Então, a análise da Horowitz, que analisa a diferença entre matar e deixar morrer, né, cria sérios problemas para o intuito moral. Né? A doutrina de fazer e permitir, né, doing and allowing, né, que é matar ou deixar morrer, não é um caso isolado, né? Afeta muitas questões, né? Muitas teses defendidas por vários filósofos, né, e também as pessoas, né, no senso comum, né, que não parecem inferir essas crenças de outras crenças, né? Então, se o intuições moral, as intuições morais, né, não são justificadas nesses casos, né, então dúvidas surgem sobre um amplo gama de outras, sobre outras intuições morais, né. Eu acho esse caso interessante porque não me parece tão óbvio, digamos assim, que matar e deixar morrer seja um frame effect, a diferença entre matar e deixar morrer, né. Porque então ele fala assim que a análise da Horowitz gera problemas sérios, né? Mostra como nossas crenças morais né? Elas muitas vezes elas são distorcidas, né? Levam a erro, incoerência, né? Então ele está assumindo, né, que você achar que é correto salvar 5 e deixar uma morrer e é errado você matar alguém para salvar 5, isso é uma incoerência, né? Isso é uma contradição. Né? Então mostra que essa crença não é confiável. E eu acho estranho, porque esse é um ponto bastante polêmico, bastante discutível, na verdade. Né? Como eu disse, isso parece óbvio apenas se você adota uma abordagem utilitarista, consequencialista. Né? Para um consequencialista, não faz diferença matar e deixar morrer, porque a consequência é a mesma, né? Morrer alguém. Né? Mas você pode justamente, né, sustentar, né, que é sim diferente. Então, esse pode ser um exemplo interessante do que eu vou comentar no final da apresentação, de como os dados empíricos eles necessitam ser complementados pela reflexão, né? Quer dizer, eles não falam por si só, né? Enfim. Mas, enfim, essa análise na hora também tem um viés social, você pode comentar, você pode considerar. Eu até lembrei, deixa eu ver qual é a próxima. Sim, depois eu vou. Antes de passar para a próxima, eu vou comentar um exemplo também de framing effect, de quando eu dou aula, que eu acho que é um exemplo engraçado, assim, tal. Deixa eu ver se dá para sair daqui para me ver aqui. Não sei se quando eu faço isso aparece um efeito de infinito. Mas que quando eu dou aula, para ilustrar a diferença de uma forma meio
meio um pouco simplificando o que seria o utilitarismo e a teoria do Kant, né? Então, eu dou um exemplo, né, de quando você tem que violar o direito de alguém para salvar vidas, né? Então, uma abordagem ontológica, você não poderia fazer isso, mesmo que seja para salvar vidas. Uma abordagem utilitarista, sim. Né? E eu dou dois exemplos. Um deles é o do ato patriótico do governo Bush, depois das Torres Gêmeas, né, de 2001, 11 de setembro. E que ele baixou, eu posso estar comentando alguma incorreção, né, que depois vai para o YouTube, então, não sei se tem alguma correção que eu estou dizendo, mas o governo Bush, ele baixou um ato patriótico que permitiria às agências de inteligência americanas entrarem nos e-mails, né, invadir a privacidade das pessoas para tentar descobrir terroristas combinando ataques. Então, você pode colocar isso como um exemplo, né, entre um debate entre uma abordagem mais utilitarista, né, baseada nas consequências, e uma abordagem mais centrada no direito, né, no caso, direito à privacidade. E aí, os alunos, em geral, eles tendem a achar que isso é um erro, né, o governo americano não deveria fazer isso. Depois eu dou um outro exemplo que é similar, mas é colocado de forma diferente, que é um do filme do Batman. Tem um filme do Coringa, chamado o Coringa, que é o Cavaleiro das Trevas, né, com aquele ator que eu Oscar postumamente, né, o ator, e que tem uma situação parecida, em que o Batman, para descobrir onde está o Coringa, né, ele usa os celulares, transforma os celulares de toda a população numa espécie de sonar, né? E aí, quando o personagem do Morgan Freeman, o cientista do Batman, vê aquilo, ele diz, não, isso é errado, eu não vou fazer isso, não pode invadir a privacidade das pessoas para né, descobrir onde está o vilão lá, o Coringa, né? E aí, o curioso é que quando você conta a história essa história para os alunos, aí eles tendem a achar que a abordagem utilitarista, que seria a do Batman, é que está certa, né? Então é curioso porque, se você pensar, é a mesma situação, né, do ato patriótico do Bush, né? Mas, justamente, quando é o Bush, as pessoas tendem a achar que é errado, quando é o Batman, elas tendem a achar que é certo. Então, um exemplo que eu achei, é um bom exemplo também, achei, de framing effect, né, de como você coloca a questão, né, afeta, né, o juízo moral da pessoa, se aquilo é certo ou errado. Né? Mas, enfim, achei que era interessante. Muito legal, professor. Muito legal mesmo. Bom, então tá. Voltando aqui aos slides. Então, essa questão entre matar e deixar morrer, se é realmente apenas um framing effect, não me parece tão óbvio que seja. Né? Então, é um bom exemplo de como, né, você não pode inferir diretamente, digamos assim, de que, na verdade, esses dados empíricos, eles representam diferença, né? Eles realmente afetam, né? Derivar de conclusões morais desses dados empíricos, você precisa de uma reflexão, além disso, nesse caso. A diferença entre matar e deixar morrer me parece um bom caso disso. Né? Não acho óbvio que seja um frame effect, mas enfim. Outro ponto também que eu aproveito nesse momento para levantar, a caracterização do intuicionismo por Seymour Armstrong é acurada, né? Porque, à medida que eu estava lendo o texto, me pareceu, será que os autores intuicionistas, né, no Moore, que a gente já citou, mas também o David Ross, é um famoso ator intuicionista, né, o Pritchard também, né, todos no século XX, vocês concordariam com a caracterização que o Seymour Armstrong está fazendo do intuicionismo, né? Ele afirma que o fato de algumas intuições serem contestáveis lança dúvidas, né, sobre a qualidade das intuições de forma geral. Aí eu peguei aqui a passada para 350 que ele fala isso, né? If you know that many more intuitions are unreliable because of other wholly conflicting intuition, né? Quando ele fala daquela questão lá do desacordo, né? Então nós não estamos justificados em confiar em nenhuma intuição em particular sem alguma razão para acreditar que ela é confiável, né? Digamos. E aí eu me pergunto, será que os autores intuicionistas, eles de fato acham que qualquer crença, você não pode contestar crenças espontâneas, né? Parece que não, né? Autores de intuição não consideram que qualquer crença espontânea é justificada. Né? O Seymour Armstrong parece estar confundindo intuição com espontaneidade. Espontaneidade no sentido justamente de ausência de reflexão. Né? Então, muitas nossas crenças espontâneas, por não serem refletidas, elas parecem ser intuitivas, mas não me parece que elas seriam intuitivas no sentido do Moore, né, e desses outros autores, né, o David Ross, o Pritchard. Né? Por exemplo, como a gente viu no caso do Moore, por exemplo, ele discordaria de alguém que acreditasse de um hedonista, né, que acreditasse que o bem é o prazer. Né? Essa crença hedonista de que o bem é o prazer, ela poderia muito bem ser uma crença espontânea. Né? Então, no sentido do Seymour Armstrong, seria uma crença assim, intuitiva. Né? Eu acho que o bem é o prazer. O Moore dizia que essa crença está errada. Né? Então,
né? Então, me parece que para os autores intuicionistas, né, não é tão arbitrário assim. Você tem um trabalho reflexivo que deve ser feito para chegar naquelas intuições que são corretas, né, que de fato identificam aquele conceito que é simples e, né, e não pode ser analisado, né? E justamente a analogia com os axiomas na matemática mostra isso claramente, né? Você não chega a um axioma matemático, né? Tem todo um trabalho, né, que é feito de reflexão, e aí você pode, depois eu vou comentar, né, em que medida toda reflexão é sempre inferencial ou não, né? Mas, com certeza, né, você tem todo um caminho para você chegar naqueles axiomas matemáticos que são, de fato, os axiomas matemáticos, né? Então, me parece que a caracterização que o Stuart Armstrong estava no intuicionismo talvez seja contestável, né? Mas isso não impede, né, porque justamente eu acho que a tese dele é, a partir dessas crenças irrefletidas, espontâneas que nós temos, né, ele generaliza para as intuições de forma geral, né? Então, no caso, a argumentação dele, né, poderia, sim, ser ampliada a partir dessas crenças espontâneas, poderia ser ampliada para o intuicionismo de forma geral, né? Mas só para comentar que eu acho que tem talvez um pouco uma fala espontânea dele simplificar o objeto que ele está criticando, né, como acontece muito em discussões filosóficas. Mas o que é interessante é que até a falácia espontânea pode ser analisada, né, é um viés que pode ser analisado, né, pelas ciências empíricas, né, mas enfim. Bom, esse slide aqui, tá, ele no final do texto, o Armstrong, ele como num bom texto de filosofia, ele analisa possíveis objeções à posição dele, né. Eu achei essa parte um pouco mais interessante, eu acho que ficou um pouco muito pequeno também, né, vou falar dela rapidamente e tal. Então, uma possível objeção à tese dele, confirmação. Existem confirmações, seria a tese que existem confirmações que não são inferenciais. Aqui justamente que entra, talvez, acho que essas confirmações não inferenciais seriam talvez um tipo de reflexão que autores intuicionistas como Mu concordariam que é possível fazer, né? Então, ele dá um exemplo, como você comprova a cor de um objeto, por exemplo, observando de um ângulo diferente. Isso seria um tipo de confirmação não inferencial, né, sobre outra luz, né? Aí, como eu comento, né, você pode traçar um paralelo com certa forma de reflexão que eu acho que seriam compatíveis com o intuicionismo, né, que seriam não inferenciais, né? Mas o Milton Armstrong ele vai argumentar que o intuicionismo precisa negar a inferência no sentido amplo, que incluiria até a habilidade de fazer inferências, digamos assim. Então não bastaria, digamos assim, que em alguns casos específicos você possa fazer uma confirmação não inferencial, porque o intuicionismo ele precisa contestar que até mesmo que você seja capaz de fazer inferência, né? Enfim. Também outra objeção possível, ele levanta a questão das crianças, né? Crianças têm crianças morais justificadas, mas não fazem inferências, né? Aí o autor simplesmente diz que ele acha que as crenças morais das crianças não são justificadas. Questão da ignorância, é injusto exigir que esse tipo de confirmação de pessoas que não têm acesso a tais informações, que não têm como saber, né, desses viés e coisa e tal, por exemplo, camponeses medievais. Ele responde que essa crítica se baseia numa confusão entre dizer que a crença é justificada e fazer uma crítica pessoal, né? Então você vê que esses pontos que ele fala são meio vagos, eu achei, né? Pode ser um pouco, eu também que coloquei de uma forma que não ficou muito clara, mas enfim, né? Mas é uma parte que eu achei, dá para o texto um pouco mais, né, assim, que cai um pouco o texto. Justificação defensável, posso argumentar que uma crença razoável tem grau de justificação, né? Então, ela pode não ser adequadamente justificada, mas ainda assim ser razoavelmente justificada, né? Como tem a expressão em latim pro tanto, né? É justificada até um certo ponto, em certa medida, né? Mas aí ele vai fazer uma análise de features, né? Assim, ele vai dizer que os fatores de distorção que ele apontou funcionam como defeaters, né? Então, na verdade, você não consegue sequer ter uma... Porque razoável significa ausência de defeater, né? Que é, digamos assim, algo que contesta o que está falando. Depois tem que definir melhor o defeater, mas enfim. Né? E ele diz, então, em função desses fatores serem defeaters, né? Eles comprometem até mesmo crenças razoavelmente justificadas, né? Ele faz uma distinção entre defeaters que são undermining e overriding, né? Overriding, que seriam aqueles defeaters deixa eu ver aqui, eu anotei, né?
é quando dá razão para acreditar no oposto, né? Então, por exemplo, você tem a previsão de que vai chover, que é mais recente do que a previsão anterior de que ia chover. Então, essa nova previsão, ela funciona como um defeater da previsão anterior, né? E ela é overriding, porque justamente a previsão de que diz que não vai chover leva você a não acreditar na tese oposta de que vai chover. E tem o defeater undermining, né? Eu estou falando isso porque eu acho que é interessante em termos de aproveitar um pouco esses textos para a gente, né, se familiarizar mais com essas distinções, que são interessantes, para ser usadas em outras análises, né? No caso, o defeater undermining, ele não dá razão para acreditar no oposto, né? Por exemplo, você descobre que a previsão do tempo se baseou numa, sei lá, na bola de cristal, né? Ou se baseou em alguma tese, né, anticientífica, coisa e tal, né? Aí você não tem mais não tem mais porquê, em função desse defeater, acreditar que vai chover, mas você também não tem nenhuma razão para acreditar que não vai chover, né? Então, esse seria um defeater que é apenas undermining e não overriding, no sentido de que não dá razão para você acreditar no oposto. Aí ele vai dizer que, enfim, a posição dele, né, é que os fatores de distorção, os 5 fatores que ele menciona, funcionam como defeaters, ainda que apenas undermining, né? Então, você não consegue sequer justificar razoavelmente a crença em função desses fatores de distorção. No próximo ponto, algumas, né? Será que os fatores de distorção se aplicam apenas a algumas crenças, não a todas, algumas crenças não a todas, nossas intuições morais, né? Mas ele tende a dizer que, aí é um pouco aquele ponto que eu acho um pouco contestável também, né? Porque justamente, eu acho que os autores de intuições vão dizer exatamente isso, né? Nós temos algumas intuições que são erradas, mas algumas são certas, né? Então, é claro que uma pessoa ela pode falar, defender no caso, né, da comparação com o axioma matemático, né? É claro que alguém pode falar coisas erradas em matemática, né? Mas isso não quer dizer que algumas intuições sejam corretas, coisa e tal. Enfim, mas o Sr. Armstrong tem que argumentar que essas distorções já elas comprometem, digamos assim, as intuições espontâneas de forma geral. Mostram que algum tipo de confirmação é necessário. Né? E, por final, a questão do ceticismo, né? Aparece para mim aqui a mensagem, você está compartilhando a sua tela, que tá em cima daquele ceticismo, não sei se a minha coisa acontece com vocês, mas, enfim. Mas, aí, esse ponto é que levanta-se a tese dele, não? Está. E se eu quiser que eu leia, eu posso ler. Você não está conseguindo enxergar, professor? Não pode ler, então, por favor. Tem uma parte ali que está um pouco comida, mas eu acho que dá. A necessidade de confirmação inferencial não leva necessariamente ao ceticismo moral. Aí ele fala, pois, aí não dá para enxergar muito, né? Aí ele continua aqui, como o coerentismo, o contratualismo, aí também não dá para enxergar muito, não sei se você consegue capturar. Agora dá para ver. Perfeito. Entendi. Para vocês também não estava aparecendo, achei que era só para mim. Então tá. Eu tirei aqui, agora dá para ver. Então, obrigado, Iago. Mas agora acho que dá para ler. Ó. A necessidade de confirmação inferencial não leva necessariamente ao ceticismo moral. Por existem outros modelos de justificação além do intuicionismo. Né? A tese é que, na verdade, a posição dele talvez necessariamente leve ao ceticismo, e se o ceticismo for contestável, a posição dele também é contestável. Mas ele vai dizer, embora ele defenda um certo modelo pirrônico de ceticismo moral em outros textos, a argumentação dele nesse texto não necessariamente leva ao ceticismo. Por quê? Porque existem outros modelos de justificação além do intuicionismo, que pode estar correto, de acordo com a contestação que ele faz do intuicionismo, deixar aberto que outros modelos, diferentes do ceticismo, estejam corretos. Ele cita alguns, que é interessante, o coerentismo, o contratualismo, o contextualismo, o naturalismo, coisa e tal. Tá, então foi interessante essa informação de que essa coisa que está compartilhando. Tá, tem o ocultar aqui, ó. Sim, tá vendo? Agora dá para ver certinho, professor. É porque você nunca sabe se, de repente, se ocultar é outra coisa, aí você some, né? Tudo some, né? Melhor precaver do que remediar. Mas era para assumir a barra, justamente, exato. Ok. Então tá. Aí, agora no final, nesses 3 últimos slides, eu faço uma reflexão pessoal minha sobre, né, essa relevância das ciências empíricas para a filosofia moral. Então, como disse Armstrong, informações provenientes de ciências empíricas são relevantes para a filosofia moral, podendo favorecer algumas teorias sobre outras. Né? No caso, ele diz que a psicologia empírica contesta o intuicionismo moral. Que é justamente uma teoria, né, no caso do Moore, que tende, que influenciou muito a filosofia moral no sentido de desprezar as informações empíricas. Né? Bom,
Porém, é importante salientar que o próprio autor reconhece que essa contribuição é indireta, né? No início do texto, como nós vimos, ele diz que você não pode derivar conceitos morais, normativos, prescritivos, diretamente de informações empíricas. Ele concorda com isso, né? Que é a falácia naturalista. O ponto dele é que há uma influência indireta. E o fato da influência indireta é interessante porque mostra que a reflexão filosófica é necessária, né? Porque as informações empíricas são importantes também para você fazer boas reflexões filosóficas. O ponto é que uma reflexão filosófica que não leve em consideração informações empíricas, ela vai ser uma reflexão filosófica deficiente, né? Como qualquer conclusão que você tira sem as informações necessárias, vai ser uma conclusão, né, deficiente, né? Você precisa de informações empíricas para refletir corretamente, né? Então, se por um lado é um erro para a filosofia ignorar tais informações, é preciso também atentar para o erro oposto, né, que consistiria em achar que as ciências empíricas podem substituir a filosofia, tornando-a irrelevante, que você encontra isso em algum momento. Eu peguei aqui uma citação de um artigo de um neurocientista sobre a questão do livre-arbítrio, né, de 2016, em que ele fala: free will issues have been a matter of philosophy, but now are a matter of science. Né? Depois eu posso... passei aqui já a referência, né? Ou seja, o livre-arbítrio antes era uma questão da filosofia, agora é uma questão da ciência, né? Então é um tipo de posição que você encontra às vezes, né, de que, na verdade, agora que a ciência entrou em campo, a filosofia se tornou irrelevante. E isso justamente seria o erro oposto. Ou seja, é um erro tanto você fazer filosofia sem ciência, né, sem a ciência, quanto também seria um erro você fazer a ciência sem filosofia, né? Então, um possível modelo, né, estou sugerindo aqui, é que tem uma relação, digamos assim, simbiótica entre filosofia e ciência. Um precisa do outro, né, uma relação dialética, uma coisa de vai e vem, né? Os dados da ciência precisam ser interpretados, o que requer a reflexão filosófica. Os dados não falam por si só, né? Depois, no próximo slide, eu vou mencionar 2 pontos que eu acho que se aplica. Por outro lado, a filosofia precisa de informações da ciência para ser efetiva em suas reflexões, né? Então, eu sugeri aqui um paralelo com aquela famosa afirmação de Kant, né? A informação sem reflexão, ela é cega. A reflexão sem informação é vazia. Claro que eu não estou sugerindo que a ciência não pense, digamos assim, não tem reflexão na ciência. Mas, enfim, digamos assim, quando você está falando de filosofia moral, sobretudo, né? É um tipo de reflexão que você precisa fazer que é um pouco diferente da reflexão da ciência. Não é reflexão para você compreender melhor os fatos, né? Você usa os fatos para refletir sobre ideias, sobre conceitos, questões morais, né? É diferente, né? Estou endossando o Heidegger, que tem uma frase famosa que ele diz: a ciência não pensa, né? Aí depende do que se chama de pensa, mas enfim, claro que cientistas é muita reflexão na ciência para você, né, interpretar corretamente o que você está vendo. Mas enfim, é o tipo de interpretação. Aí eu citei, acho que esse é o último slide, né? 2 exemplos de problemas morais em que você justamente tem essa relação de vai e vem, né? Você precisa da ciência, mas também precisa da filosofia, né? Um deles é o problema do livre-arbítrio, que é justamente a citação que eu usei no último artigo, né? Acontece muito de neurocientistas chegar à conclusão de que não existe liberdade e, portanto, que o conceito de responsabilidade moral deve ser abandonado. As pessoas não são responsáveis por suas ações. Enfim, eu não tenho espaço para entrar em detalhes sobre isso aqui, mas é bastante contestável, né? Porque justamente o que ocorre é que essas pesquisas, em geral, né, os cientistas, eles operam com uma visão de senso comum do que é liberdade. Não tem uma reflexão muito filosófica sobre o que é liberdade. E justamente, você precisa, porque liberdade é um conceito bastante complexo, né? Você tem a liberdade negativa, a liberdade positiva, a liberdade como autonomia, a liberdade como não interferência, né? Liberdade assim, externa, interna, né? É um conceito extremamente complexo, né? E aí, justamente, né? Então, as informações da neurociência, elas podem contribuir para essas reflexões sobre a liberdade, né? Elas podem favorecer certas concepções de liberdade sobre outras, né? Então, no caso do livre-arbítrio, digamos assim, como talvez no sentido cartesiano, né? No sentido assim que você pode, né? Numa mesma situação, né? Com o mesmo, digamos assim, cérebro, você decidir isso ou aquilo, né? Então, a neurociência para mostrar que essa concepção de liberdade é contestável.
Mas então, o que isso vai fazer é você reformular a sua concepção de liberdade, e é isso, essa reformulação é que exige uma reflexão filosófica, né, para torná-la mais compatível com os dados empíricos, né? Então, citei aqui o debate, por exemplo, entre compatibilistas e incompatibilistas. Eu acho que as pesquisas de neurociência, elas favorecem, né, uma visão compatibilista da liberdade, né? Então, e justamente muitas vezes parece que as pesquisas de neurociência sobre livre-arbítrio, elas não levam a esse debate, que eu acho muito curioso. Mas por quê? Porque o nosso senso comum, ele é profundamente incompatibilista, né? E as conclusões a quais você chega nessas pesquisas, elas fazem muito uma visão de senso comum do que é liberdade, né? E você vê que, você dizer, por exemplo, que não existe responsabilidade moral, você vê que isso tem consequências práticas graves, né? Todo o nosso sistema jurídico teria que ser revisto, né? Enfim, né? Então, você pode até dizer que a própria moral deixaria de fazer sentido, né? Então, você vê que essa ciência sem filosofia, ela pode ter, inclusive, consequências muito graves, assim, né? Você precisa desse acompanhamento, de uma reflexão, né, sobre o que é liberdade e coisa e tal, né? Que vai além do que parece, obviamente, ser liberdade no senso comum, né? Mas, por outro lado, como eu coloco aqui, discussões filosóficas sobre a liberdade não podem ignorar os dados da neurociência, né? Você não pode continuar acreditando numa visão simplista de livre-arbítrio se a neurociência mostra que isso não bate com a forma pela qual nós fazemos escolhas, né? Então, o exemplo 2 que eu dei aqui, que eu sugeri aqui como forma de ilustrar, né, como você precisa das duas coisas, né, é um pouco aquilo que eu comentei no nosso último encontro. Eu achei que dava para usar aqui para ilustrar esse ponto, né, que o Green, no capítulo 4 do Livro Morais, ele comenta diversas pesquisas que mostram que pessoas com danos cerebrais tendem a dar respostas utilitaristas a problemas morais. É um tipo de problema cerebral específico em que você desconecta a razão de emoção, né? Então, o Phineas Cage, né, tinha um problema desse tipo, né? E psicopatas também têm um problema desse tipo. Então, pessoas assim, né, tendem a dar resposta utilitarista a problema moral. Então, isso é um dado empírico, digamos assim, né? Que, como doutor no dado empírico, pode ter depois ter uma outra pesquisa que mostre algo diferente, né? Não são dados, fatos definitivos, né? Porque a ciência não trabalha com fatos definitivos. Mas você tem pesquisas que mostram isso, ok. Aí vem a questão, o que é que você pode concluir daí? Então, meu ponto é que você pode tirar várias conclusões desse mesmo fato, né? Então, o Green, como ele é utilitarista, né, ele acha que essas pesquisas favorecem o utilitarismo. Por quê? Porque mostram que quando você é, digamos assim, puramente racional, pelo menos é assim que eu entendi a posição do Green, né? Quando você tem uma racionalidade não contaminada pela emoção, você tende a ser utilitarista. Então, essas pesquisas mostram que o utilitarismo seria uma razão, seria mais racional, né? Seria uma razão pura, não contaminada pela emoção, e, portanto, seria a melhor teoria. E, como eu comentei, né, eu acho isso bastante contestável, né? O Green, justamente, ele gosta muito de mostrar como teorias deontológicas, kantianas, elas envolvem áreas emocionais do cérebro, né? Ele tem um livro chamado A Piada Secreta na Alma de Kant, né? Então, ele acha que essas pesquisas mostram que o utilitarismo é uma abordagem mais racional, né, para problemas morais. Então, esses fatos, eles podem ser interpretados de forma completamente diferente. Esse é que é o meu ponto. Porque, justamente, é relevante a informação de que pessoas que têm esse dano cerebrais, elas tendem a ter comportamentos imorais, né? O Phineas Cage, né? Os psicopatas, né? Então, você poderia interpretar essas informações, essas pesquisas empíricas, como indicando que, justamente, a moral, ela tem uma dimensão afetiva. Porque, né, pessoas que têm um cérebro que não tem essa conexão entre razão e emoção, elas tendem a ter comportamentos imorais, né? Então, o neo-aristotélico, ele poderia justamente usar as mesmas pesquisas para dizer que tem algo errado com o utilitarismo e que uma abordagem das virtudes, né, sobretudo no sentido proletérico, que tem uma dimensão afetiva, né, que razão e emoção trabalhando juntos, é que seria a abordagem mais adequada. Então, eu também achei esse exemplo interessante para mostrar como você precisa de uma reflexão filosófica para interpretar, né, os resultados das pesquisas. Os fatos não falam por si só. Tá? Mas, ao mesmo tempo, né, as teorias morais não podem ignorar, né, os dados empíricos, né, que de fato eles podem favorecer uma teoria sobre outra, né? Então tá, então se eu não me engano, esse foi o último slide. Isso. E agora terminamos. Ok. Valeu, professor. Agradeço muito. Pô, aula muito interessante, muito legal, assim. Gera muita reflexão. Assim, acho que o ponto mais alto para mim, particularmente, foi o exemplo do Batman e do Coringa, que
Eu apoiaria o Batman 100%. E o Coringa eu não sei se eu apoiaria, né? Muito interessante, professor. Assim, entra um pouco naquela questão que a gente estava debatendo um pouco antes de começar a apresentação do senhor, né? Parece que o Green interpreta falta de informação como algo bom, né? Uma falta de informação, né? Quando ele fala que, não, o utilitarismo é bom, é porque existe uma piada secreta ali, e o utilitarismo ele não se vale dessas áreas afetivas do cérebro. Só que aí me parece que o Winnie ele cai no próprio calcanhar dele, né? Ele esquece de considerar, né, que as emoções também são um tipo de informações que são processadas, né? Então, se você diz que um raciocínio é melhor do que o outro, porque o outro falta informação, né, isso é problemático, né? Mas, enfim, né, parece que o Winnie, ele, apesar de ele ter escrito com Haidt ali, ter entrado naquela onda ali enfim, né, do emotivismo moral, ele separa a cognição, né, de cognição, processamento bruto de informação, com informações afetivas, como se os afetos não fossem informações, né? Então, Que eles sempre distorcessem, né? E nem sempre. Às não, vezes eles contribuem, né? eles são informações, é o que o Damasio fala, né? Por exemplo, a gente está numa savana, a gente está num ambiente em que a gente enxerga um leão, será que a reação afetiva que a gente vai ter naquele momento de medo não é um processamento de informação? Será que a cognição, a falta de medo, a cognição bruta, deliberativa ali, só isso é um tipo de processamento de informação? O Damasio não sustenta isso, né? Ele fala que, enfim, ele considera, né, que as emoções são um tipo de processamento de informação que em muitos raciocínios esse tipo de processamento de informação é mais valioso do que as informações vindas do raciocínio deliberativo. Inclusive, evolutivamente, né? O sistema límbico, que tem muito, em geral, nos mamíferos e alguns pássaros, ele é uma forma de registrar informações, né? Aquele lugar é perigoso, então é melhor eu não ir lá, né? Então, justamente, você ter medo de um certo predador, ou medo de um certo lugar, é uma informação extremamente útil, né? Né? Exatamente, professor. Aí você vê a hipótese do marcador somático do Antônio Damasio, né? A maneira que o Haidt considera os afetos como um tipo de informação, né? Ele não contrasta a cognição com o sistema afetivo. Ele fala que as duas coisas estão interrelacionadas e que as intuições são um tipo de processamento de informação, as intuições afetivas, né? Então, não existe esse contraste, né? Na falta de algum dos dois, né, o raciocínio fica prejudicado. Então, se a gente considera o raciocínio de alguém que não utiliza esse lado afetivo como mais rebuscado, é um pouco complicado, né, afirmar isso, porque é como se você dissesse que é mais rebuscado a matemática que teve menos avanços, né? É mais rebuscada a matemática do século V do que a matemática de 2020. Né? Isso é um pouco complicado, né? A falta de informação, ela não pode ser assim, ao meu ver, é claro, né? Vocês podem discordar disso. A falta de informação não pode ser vista como algo positivo para o raciocínio, mas é claro que na discussão do Green tem alguma coisa legal ali, né, que a gente pode aprender. Pode falar, Daniel. Não sei se o professor quer fazer uma réplica ao que eu disse, ou se o Daniel pode falar. Tá, então o Olá, Daniel pode ir. como eu disse, boa noite. Eu estou aqui realmente na rua, então fica um pouco difícil. Mas não, eu só queria dizer o seguinte: eu acho que o Green ele não nega, o Green, ele não nega que emoções, né, seriam informações especificamente. O que ele faz é, de uma certa forma, digamos assim, uma certa malandragem conceitual, porque ele vai considerar que não as emoções, essa deliberação específica é maravilhosa, desde que a gente esteja num contexto muito pequeno. Agora, quando a gente está dentro de um ponto de vista mais contemporâneo, na realidade não funciona muito bem. E daí é simplesmente o que ele está fazendo, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer
evolutivamente a gente é bom, mas a gente deveria viver com uma sociedade, uma comunidade menor do que a gente vive. Na realidade, como a gente vive uma grande comunidade, então essas emoções... Então, assim, ele usa uma espécie de truque conceitual, né? Simplesmente falando, sociedades plurais, essas coisas não funcionam. Não muito diferente, talvez, do argumento do Rawls, né? A gente vive uma sociedade plural, por isso não seria possível nós termos uma coisa baseada em bem comum. É basicamente isso, né? E daí por isso que o utilitarismo seria melhor, apesar de eu também eu acho que ele está errado nisso. Para mim, por exemplo, eu já defenderia algo tipo o liberalismo político, por exemplo, mas é só isso que eu queria falar. Se eu não me engano, ele até cita ali a função do córtex anterior cingulado, né? Acho que ele fala sobre isso, Daniel. Acho que eu esqueci o nome das situações que ele fala, né? Mas são situações típicas, né? Situações que geram uma situação de desconforto. Não é desconforto a palavra que ele usa, né? Mas são situações que são, posso dizer, né, de conflito entre grupos morais A e B, se eu não estou enganado, mas eu esqueci o nome da situação. Ele até fala que a gente tem que usar o nosso córtex simulado anterior, né, para fazer esse tipo de raciocínio, etc., que são situações mais conflituosas. Eu esqueci o nome, mas o pessoal pode procurar aí no livro Cris Moraes, está lá na parte final. Mas não sei se o professor gostaria de fazer uma réplica ao Daniel ou se eu passo a palavra para o Leonardo. Não, acho que o Daniel foi uma boa observação. Um pouco por aí, Mas isso aí, ainda assim mostra um pouco que talvez, mesmo essa metamoralidade, né, o exemplo do psicopata tal, mostra que talvez, mesmo essa metamoralidade que sirva para sociedades maiores, ela não possa prescindir de um elemento afetivo, né? Um pouco essa questão. Exato. Tal. Inclusive, o Rawls, justamente, ele descreve, né, muito o senso de justiça em termos de sentimento, me parece, né? É interessante esse ponto. Que, na verdade, você tem sentimentos mais específicos que, né, que não vão necessariamente levar, digamos assim, a viés parciais, né? Tem um tipo de sentimento ali que pode contribuir para as pessoas terem justiça, né, tal, né? Então, exato. É um pouco essa questão, talvez. Pode ir, Léo. Eu só ia voltar na questão do modo como você faz a questão, você altera a percepção. De repente, se a questão da série tem a ver com aquilo que o Daniel falou, ela pode passar na frente. Acho que não tem, não falou nada. Posso falar, sei lá, não sei. Então segue, pode seguir, sabe? Pode seguir. Não, eu estava refletindo sobre essa questão dos afetos, né? E do utilitarismo, etc. Acho que o Rafael agora falou que não dá para prescindir, a moralidade não dá para prescindir dos afetos, uma coisa assim. E aí eu até me lembrei, assim, que falando de espécie humana, de uma forma geral, não tem como a gente prescindir disso. Eu me lembrei daqueles experimentos do Harlow, onde os macaquinhos, né, têm uma mãe que é um robô, né, de ferro, e a outra que é aquele experimento clássico, né, vocês devem conhecer, e a outra com almofadinhas e tal. Então, se nós fôssemos seres estritamente utilitaristas, né, o alimento vinha da outra, da mãe de ferro. Então, não, nós somos seres afetivos, assim, né, muito afetivos, amamentados pela mãe, etc., né, toda a questão do apego, das relações, dos vínculos. Então, na minha visão, esse utilitarismo dissociado de uma vida emocional não faz nem sentido se a gente está falando de espécie humana, assim, e a nossa moralidade é muito complexa, mas também é recheada por aspectos, né, afetivos e emocionais. A própria questão da justiça, da reciprocidade, você vê criancinhas pequenas, tem experimentos mostrando assim, uma distribuição muito desigual. Crianças pequenas já vão experimentar um desconforto psicológico, já percebem que não é legal aquilo, que não está bem dividido. Se você pegar duas crianças, dá 9 biscoitos para um e um para o outro. Então, esse senso de justiça está bastante ligado também a algumas reações emocionais nossas, né? Enfim, tô com um olhar mais psicológico, né, que é a minha praia, mas acho que
um utilitarismo dissociado da vida afetiva seria uma coisa meio robótica mesmo, assim, é até estranho pensar nisso, e aí remete à questão do Phineas Gage também, que a gente falou no encontro passado, né? É legal, Sara. Eu acho, assim, não sei se o professor Rafael quer fazer uma réplica, ou se eu posso falar, ou se o Léo quer fazer uma tréplica, ou se eu posso falar, não sei. Não sei se eu fui clara também no que eu quis dizer, enfim. Foi sim. Assim, eu acredito que talvez um utilitarismo mais institucional seja uma alternativa um pouco menos pior, né? Vamos colocar assim, nessas palavras, do que um utilitarismo comunitarista, individualista, né? Algo mais institucional, porque daí você não privilegia grupo A, grupo B, mas as consequências da política para todo mundo, né? Não sei, assim, estou fazendo aqui um pouco o papel do advogado do diabo, né? A gente não só bateu no utilitarismo. Mas eu acho que um utilitarismo mais institucional, ele me parece mais capaz de lidar com certas problemáticas, né? O Green ele não chega a tocar nisso no livro, se eu não estou enganado. Mas outros autores utilitaristas tocam nisso, né? O Bentham mesmo, ele pensa num utilitarismo, se eu não estou enganado, um utilitarismo mais universal, né? Entre grandes blocos cooperativos. Né? Mas o Green, pelo que eu percebi, ele não pensa nisso. Eu sou um pouco cético quanto a soluções também, Sally, que não integrem esse lado mais emocional dos seres humanos, né? Mas também é complicado, né? Se a gente for pensar só no lado emocional, os diferentes grupos têm as suas moralidades e que são atreladas aos seus próprios sentimentos. Então, se a gente só basear a ética, né, a partir desse lado mais afetivo, também gera problemas, né? Por isso que é tão legal discutir isso, porque dá para bater em todo mundo, né? Usando aqui nesse bate. Na verdade, nem eu acho que nem dá para dividir num segmento só. É multidimensional mesmo. Em nenhum momento eu quis dizer que se limitaria aos afetos e à emoção, sabe? É complexo mesmo, né? É considerar, né? Eu entendi o que você falou, sem considerar os nossos afetos, é muito complicado a gente montar instituições, né? O Aristóteles é interessante nesse sentido, né? Que o Aristóteles ele é um racionalista com uma dimensão afetiva, né? Não é um emotivista, né? Que aí acha que é só emoção, né? Ele exatamente tal. Aí eu estava até lendo, o colega meu me mandou um texto, só para terminar, Talhão, vou deixar você falar já. Mandou um texto falando sobre como o Paul Bloom ele acredita que existe algo de objetivo, né, na moralidade, né, que a moralidade não é apenas subjetiva. E isso me incomodou um pouco, porque se a moralidade é tão objetiva assim, tão objetiva não, se ela tem aspectos objetivos, né, universais, nesse sentido, queremos dizer, de objetividade, né, por que existem grupos que se matam, né? Deveria ser obviamente errado você se matasse, ter esse suicídio em conjunto, se existe aspecto universal da moralidade, né? Então, como é que existem grupos que são completamente contrários à própria vida, né, do ser humano, se na moralidade está compreendida alguns aspectos universais da cooperação humana? Isso me incomoda, né, um pouco. Não sei se incomoda vocês isso. Eu tenho um pouco de implicância sobre considerações universalistas da moralidade, porque existem esses grupos que estão fora da curva, mas eles existem, né? Isso mostra alguma coisa, né, em relação à ideia de universalismo moral. Mas, enfim, se alguém quiser fazer uma réplica ao que eu falei... Posso fazer o contraponto? Pode sim. Não, eu tendo a achar que tem alguns aspectos, sim, que possam ser universais, mas, nesse sentido, até esse livro que eu citei no chat, do Sam Harris, eu acho bem interessante, que ele é um neurocientista, e é muito complexo, né? Esse livro, A Paisagem Moral, ele até fala que podem haver moralidades culturalmente distintas, mas que ambas, cada qual à sua maneira, seja benéfica para o bem-estar subjetivo humano, para a saúde mental humana.
que isso seria a consequência última para ele da moralidade, de dizer se algo é moral ou não, o que causaria sofrimento humano. Né? Mas aí é muito complexo. Ele fala tanto que são as paisagens morais, não tem uma única resposta, né? Assim como você pode achar bonito uma montanha ou uma praia e não vai dizer qual que é melhor. Mas que não é porque possam haver paisagens distintas que se equivalham em termos de trazer saúde mental humana, enfim, ou também há outras que trazem menos e que são, do ponto de vista neurocientífico, comprováveis. Por exemplo, se você pegar criancinhas pequenas crescendo no meio de uma guerra que ficaram órfãos, dá para você, através de estudos empíricos, comparar situações onde, por exemplo, haja conflito social exacerbado, desconfiança social exacerbada, crianças que sejam educadas com práticas culturais, como, por exemplo, a palmatória na escola, e você comparar com outros ambientes mais tolerantes, ou mais harmoniosos, ou menos conflitantes, e perceber algumas coisas gerais que podem agredir violentamente a integridade humana, digamos assim. Então, nesse sentido, que haveria uma universalidade, claro que num leque gigantesco cultural, né, não pregando necessariamente a superioridade de uma cultura sobre a outra, mas que determinadas práticas, sim, podem afetar. Aí ele diz que está dentro do âmbito da moralidade, né? Teria que reler também, porque é um livro complexo, enfim, muito, muito bom. Mas que é possível traçar aí algumas coisas, por exemplo, a tortura. Acho que, independentemente de qualquer viés cultural que alguém tenha, assim, a gente pode considerar que é uma prática que universalmente traria malefícios para a integridade humana, para a dignidade humana. E algumas coisas assim, alguns exemplos mais extremos, mas enfim, estou falando muito, deixa aí a palavra para mais alguém, Daniel. Tranquilo, acho que agora é o Leonardo, né? Sim. Valeu, Sara, obrigado aí pelo comentário. Deixa eu ver se eu vou me fazer ser claro. Nesse modelo intuicionista, quando a gente, por exemplo, vou tentar fazer uma comparação, a questão do Bush e do Batman. Mas se a gente chegasse para um americano e dissesse, você é a favor que todos os e-mails fossem verificados para o Bush pegar o Bin Laden? Muito provavelmente, as pessoas diriam que não. A gente poderia inverter. Para pegar Bin Laden, você seria a favor que todos os e-mails fossem verificados? Eu acho que a gente teria, as pessoas mudariam de perspectiva, não. Nessa perspectiva, para pegar o Bin Laden, eu concordo. Mas aí a gente volta no Green, que a gente não consegue fazer essa mudança, por exemplo, no trem que vai atropelar 5 e no trem que vai atropelar uma pessoa. Apertando o botão, as pessoas racionalmente conseguem entender que é melhor salvar 5 do que salvar uma. Mas no caso da plataforma, de você empurrando a pessoa, as pessoas não conseguem fazer, porque aí parece que a intuição, ela segue o raciocínio. Aí, quando a gente compara esses exemplos, a gente pode perceber que, embora numa visão até greeniana e haitiana um pouco, que a moralidade ela está mais associada à intuição, mas acho que existe nessas brechas da inversão que a gente precisa dizer, em alguns momentos, a gente consegue perceber que a intuição ela tem um limite e que a razão pode entrar para dialogar. Não sei se eu consegui ser claro. Perfeitamente. Entra um pouco naquela discussão que a gente estava tendo, né, com o professor Rafael, né, de ausência de informação, né, e de não ausência de informação. Então, acho que é isso aí, Léo. Quando a pessoa vai puxar a alavanca e etc., ela tem ausência de informação. Aí, quando ela vai empurrar a pessoa, ela tem mais informações. Então, é um contraste bem interessante, né, que vocês trouxeram, porque gera um problema, eu acredito, né, para a gente pensar essa questão do que é o moralmente correto. Né? E legal essa tua brincadeira aí com o Bin Laden também, né? Acho que, enfim, acho muito interessante esses jogos assim em relação à moralidade.
Eu não sei se o professor Rafael gostaria de fazer um contraponto, né? Acho que... Não, eu não sei se o que o Daniel quer falar, de repente seria legal falar antes de eu comentar, mas não, justamente a questão, essa questão de matar ou deixar morrer, que o utilitarista, como o Green, ele tem de achar que justamente que, de um ponto de vista racional, né, você deve matar alguém para salvar 5, né, você deve empurrar seu amigo obeso, né, se isso for necessário para salvar 5. É apenas a emoção que dá a falsa impressão de que são coisas diferentes, né. E, justamente, o utilitarismo, ele muitas vezes, os críticos do utilitarismo, famosos, como o Bernard Williams, né, coisa e tal, dizem que o utilitarismo, ele leva você, muitas vezes, a fazer coisas que são imorais, né, mentir, matar, né, ele faz acreditar que é moralmente correto você matar, né, e justamente esse exemplo de empurrar o amigo obeso é um exemplo em que é interessante o debate, né, será que não é o utilitarismo que está fazendo uma coisa incontestável? Aí eu tenho um outro exemplo que acho que deixa isso mais claro, assim, né, que é o do hospital, né, você tem 5 pessoas com falência de algum órgão, que vão morrer, chega alguém saudável, com uma gripezinha, e você vê que os órgãos deles são compatíveis, né? Aí será que o utilitarismo não diz que você deve matar a pessoa para doar os órgãos dele e salvar 5, né? Esse é um caso mais claro, acho, do que o caso do amigo obeso, em que claramente tem algo errado em você matar a pessoa para salvar 5, né? E, no entanto, o utilitarismo ele parece dizer que sim, você deveria fazer isso. E é racional você matar alguém para salvar 5, né? É apenas as emoções que estão obscurecendo o seu juízo, estão fazendo você não perceber que o certo é fazer isso. É estranho, né? E aí, justamente, no caso do hospital, também tem um equivalente em que faz esse contraponto entre matar e deixar morrer, que é o hospital de campanha, em que o médico ele tem poucos recursos para tratar os pacientes. Aí, digamos assim, ele tem recursos e tempo que permitem a ele salvar 5 pacientes que estão mais ou menos problemas, ou ele tem que dedicar tudo para salvar um único paciente que está muito ferido, né? Aí, de novo, nesse caso, claramente, é melhor você salvar os 5 do que salvar um, né? Porque nesse caso você não está matando alguém para salvar os 5, você está deixando ele morrer e não matando. Então, nesse caso, claramente isso é o certo. Mas aí, no caso do transplante de órgãos, claramente parece errado você matar a pessoa para doar os órgãos, né? O Instituto vai dizer que não tem diferença entre as duas situações, né? Mas será que não é? Pois é, mas o caso do hospital deixa mais claro que dá para questionar se não é o utilitarismo que está fazendo, né? Que não está enxergando que tem uma diferença. Assim. Você precisa, talvez, da dimensão efetiva perceber que tem uma diferença. Mas, enfim. Pode ir, Daniel. Eu falei com o Leonardo ir primeiro, porque ele tinha levantado a mão antes de você reentrar na chamada. Não, sem problemas, claro. Sem problemas, claro. É interessante, eu nunca tinha pensado nessa equivalência que o Rafael fez agora, mas eu achei ela perfeita. Na realidade, assim, eu acho que é uma para você até utilizar em sala de aula, realmente, né? Porque se a gente for pegar o trolley car, ele pode ser redescrito como o Rafael descreveu agora. Né? O primeiro caso, de fato, o primeiro caso é você simplesmente deixar de dar remédio para um, porque você não tem remédio para todos. Daí você, para salvar um, você precisaria de todos os remédios, e para salvar 5 pessoas, você poderia distribuir os remédios. Enquanto no outro caso não, você precisa efetivamente matar um para salvar os 5. Eu acho perfeitamente análogo, sabe? E isso, de fato, assim, eu nunca tinha pensado nisso. Mas bravo, Rafael, porque realmente eu achei assim perfeito. E eu acho que é uma analogia ótima para demonstrar para o Green como ele está bem focado realmente na forma como ele percebe isso. Mas eu queria até dizer um outro aspecto. Primeiro, primeiro, há diferenças entre deixar morrer e matar. Né? O Rafa já falou perfeitamente sobre isso. Mas tem outros pequenos aspectos. O problema é que agora eu até me perdi um pouco. Mas eu estava pensando aqui. Mas um comentário antes que eu ia falar era com relação à questão do universalismo. É interessante que existe pelo menos existe um grupo de antropólogos que fizeram uma pesquisa de 20 diferentes culturas, e não são culturas assim, Estados Unidos e Brasil. São culturas assim, numa vila no meio do Saara, um grupo não sei aonde, sabe, assim, grupos relativamente isolados, culturalmente bem distintos e tal. É interessante que eles acharam traços muito semelhantes, assim, acharam pelo menos 10 traços morais muito semelhantes, né, e que evidenciariam a existência de uma certa ideia moral de cultura, uma certa noção universal de moralidade que perpassaria todas as culturas, né? Contudo, aqui talvez
a analogia deva ser feita com Chomsky, por exemplo. O Chomsky, quando ele vai falar sobre a linguagem, ele vai dizer, existe uma linguagem universal gerativa, né? Ou seja, é basicamente a base de todos é semelhante. Mas como essa cultura vai ser feita, como essa linguagem vai se dar na realidade, pode ser bem diferente. Por que a moralidade não poderia ser do mesmo tipo dentro de um ponto de vista generativo? Inclusive, tem algumas propostas ali aqui com relação a isso. Nós teríamos uma base moral generativa, mas, dado que a gente tem aspectos culturais que poderiam, de fato, influenciar, as palavras vão ser diferentes. Ou seja, como a gente vai compreender a moralidade vai ser diferente, mas ainda que... exatamente, a própria teoria dos alicerces morais, exatamente, a teoria vai falar exatamente um pouco isso, né? Só que daí qual vai ser os privilegiados e tudo mais. E por outro lado, tem uma teoria que tenta buscar mais ou menos isso, né? É a teoria do Tom Beauchamp e do James Childress, quando eles vão falar sobre a ética médica, né? Eles pressupõem uma noção de o que eles vão chamar de uma moralidade comum. E essa moralidade comum eles tentam construir certos traços universais. E, de fato, dá para a gente pegar certos traços universais. Por exemplo, um ponto bem interessante é que o Green, por exemplo, ele fala muito, utilitarismo, isso, aquilo, mas eu acho que a gente utiliza, assim, exemplos de vez em quando muito radicais, né, para falar sobre utilitarismo, mas tem coisas que são práticas muito específicas que a gente pensaria que, dentro de um ponto de vista utilitário, acabaria sendo bizarras. Por exemplo, você tem um parente que falece, só que você percebe que esse parente ele tem órgãos específicos que são extremamente raros, dado o seu sangue, e que serviriam exatamente para várias pessoas. Né? E daí você vai chegar àquilo. A pessoa vai ser obrigada, né? Deve ser obrigada a distribuir. Veja bem, a ideia aqui são dois pontos diferentes que alguém poderia dizer. Né? Uma coisa é a obrigação, outra coisa é a possibilidade da crítica. Né? Claro, dentro de um ponto de vista talvez utilitarista, alguém poderia dizer, não, ele não pode ser obrigado, mas ele pode ser criticado, né? Porque talvez fosse mais benéfico ele distribuir. Mas, por outro lado, será que a gente, assim, a ideia, né, a gente tem uma noção de autonomia tão forte que, assim, de respeito, de certa forma, que é conectada com aqueles que morrem e que, de certa forma, tem uma ligação com a gente vai pensar que certos casos devem ser meramente criticados, mas outros casos são tão importantes que, ainda que possam ser criticados, eles não podem ser obrigados. Mas a realidade é que tudo aquilo que é moralmente muito forte não fica só na moralidade. Vira um instituto legal. Por exemplo, o assassinato é uma coisa. Você falou da tortura. São aspectos morais que a gente vê tão fortes dentro da nossa realidade que a gente torna um aspecto legal. Né? O Mill, por exemplo, ele vai distinguir a moralidade da legalidade exatamente só por um pequeno ponto. E é esse. É algo que não é importante o suficiente para a gente pensar que tem que ter uma sanção externa. Né? Então, de uma certa forma, a gente pensa que o utilitarismo pode ser importante do ponto de vista moral, beleza. Mas talvez ele, do ponto de vista legal, ele não é relevante o suficiente, o que demonstra que até mesmo o utilitarismo, ainda que relevante para certos cálculos, não é relevante o suficiente realmente, talvez, de um ponto de vista superior, de uma moralidade superior. Né? Só isso, assim, eu divaguei bastante aqui, eu sei, eu acabei viajando aqui, foi mal, gente. Não, tranquilo, Daniel. Seu comentário foi ótimo, assim, eu acho que a gente precisaria aqui de alguém para fazer um advogado do diabo aqui, né, para dar uma defendida no Green, sei lá, né, se alguém se propor a fazer isso, né, para dar uma floreada aqui no Green, tadinho do Green, né, assim, eu espero que ele não veja esse vídeo e não saiba português. Eu vou botar a legenda, vou ver se chega até Faz isso ele. não, professor. Deixa isso aí escondido. Pode ir, Léo. Não, quando eu sou professor e tal, né? E aí dou aula também para ensino médio. E assim, quando eu termino aquele primeiro capítulo da mente moralista e a análise que o Haidt faz de pessoas nos Estados Unidos que têm quase, vamos dizer assim, o mesmo padrão econômico, teriam a mesma, vamos dizer assim, perspectiva moral de uma pessoa no sul do país.
E pessoas de uma classe mais baixa nos Estados Unidos teriam a mesma percepção da moralidade de uma classe mais baixa, por exemplo, em Recife. O que isso indica? Isso, em certo sentido, vai indicar que o Piaget tem razão. Em certo sentido, o Piaget tem razão. Por que a classe mais alta, as pessoas têm uma perspectiva moral diferente, de uma perspectiva mais baixa? Porque, de fato, a educação que um filho da elite recebe é diferente da educação que um filho da classe trabalhadora recebe. Porque, geralmente, a educação da classe trabalhadora ela é educada para obedecer. Geralmente, a classe mais alta é educada para aprender. E aí, por que eu acho que o Piaget estaria certo? Porque se a criança ela fosse deixada por ela mesma para jogar jogos morais, ela, e aquilo que o Hayek vai colocar no Green, não dê um sermão. Não diga o que é certo. Deixe a criança brincar com outras criancinhas, que ela vai aprender o certo e errado. Se a gente deixasse, talvez, as crianças, por elas mesmas, aprenderem, elas aprenderiam. Agora, muito provavelmente, a cultura, ela se encarrega de ir inculcando na criança, desde pequeno, preceitos morais. E aí, de fato, a cultura vai ter uma importância nessa moralidade que ela vai inculcando. Então, em certo sentido, nós temos uma formação universal. Aí, gente, eu falando bobeira. Nós temos, talvez, uma condição moral implantada na natureza humana, que ela pode ser, em certa medida ou não, moldada pela cultura. Aí eu acho que vem um pouco, talvez, de encontro com aquilo que a Célia falou, mas, assim, lógico, aí o que eu digo abre muita margem para muita polêmica e muita má interpretação. E o que eu digo também pode ter sido mal interpretado. Não sei se alguém quer responder ao Léo, eu posso responder, eu estou com algumas coisas na ponta da língua aqui, mas se alguém quiser ir na frente, não tem problema. Nossa, eu vou falar bem rapidinho, que eu acho que é uma interação mesmo, não é nem só uma coisa, nem só outra, né? Biologia e cultura e psicologia e momento sociohistórico, né? É uma série de camadas explicativas, assim, não dá para limitar a falar do universal. Quando eu abordo o universal, não estou de modo algum deixando de lado também as especificidades, né? Culturais, geográficas, ou de época, de geração, enfim. Vai lá, Iago. Não, eu acho que o Léo ele fez uma análise bem interessante, mas eu não sei se eu diria que essa diferença seria algo. Não sei se o Léo quis dizer isso. Estou interpretando, se ele não quis dizer, pode me interromper agora. Se seria uma diferença intencional. Eu não acho que seja uma diferença intencional, né? No sentido de, olha, nós estamos nos educando para aprender e os outros para obedecer. Eu acho que talvez essas diferenças sejam muito mais por resultado das instituições e das interações. Aí eu concordo com o Leonardo, das interações que ela tem com a cultura, com o ambiente social dela, que formam, né, agora já utilizando a linguagem do Jonathan Haidt, formam essa deficiência moral, ou agora, nas minhas palavras, né, pelo que me parece, essa deficiência moral que ocorre nos mais acadêmicos, nas pessoas que têm uma educação mais prolongada, né? Uma deficiência porque a gente praticamente anda com a viseira de cavalo, achando que nós enxergamos a realidade social por completo, enquanto nos preocupamos exacerbadamente com questões de justiça e dano. Eu até particularmente uso uma analogia, não sei se vocês concordariam com ela, de músculos morais, né? Nós treinamos bíceps, achamos que somos fortes pra caramba e achamos que os bíceps são a única parte do corpo que importa. Somos que nem o Popeye, né? O meu bíceps é muito forte e só isso que importa, né? Então é justiça e dano. Justiça é esse bíceps e dano é outro bíceps. Olha como eu sou forte, olha como eu sou bom. Só que tem um cara lá que ele é de classes menos privilegiadas, que ele tem um corpo todo malhado, né? Um pouquinho de cada lado.
E sendo que a gente está com a viseira aqui, achando que a gente é especialista, porque o nosso bíceps é 3 centímetros maior que o dela. Na verdade, a gente percebe situações morais, de justiça, de dano, de uma maneira mais acurada, mas, entretanto, a gente deixa de perceber, até pelas pressões culturais que envolvem os nossos ambientes, outras sutilezas, né, do ambiente moral, como questões de patriotismo, questões de obediência ao grupo, à autoridade. Né? Então, não sei se essa deficiência, aí usando as minhas palavras, seria algo intencional, né? Não à toa que o Trump ele ganhou a última eleição, a penúltima eleição, está vindo forte novamente, né? O Bolsonaro perdeu essa, mas ganhou ali em 2018, né? Então, esse é o jogo da democracia. Não sei se isso é intencional, né? Na minha visão, não sei se o Léo concordaria comigo. Eu acho que isso é muito mais questões de interações sociais complexas que, no final das contas, ninguém entendia muito bem e que estão dessa maneira, do que algo mais intencional. Mas é claro, né? A moralidade também, como o professor Rafael citou Foucault, né, citou Nietzsche, ele é fruto de certa intencionalidade. É muito melhor você não roubar. Odeio quem mata, quem rouba, e ignora toda a situação social complexa que aquela pessoa vive, do que você aceitar que aquela pessoa está numa relação social diferenciada, que aquele contexto de relação social, certas coisas que você enxerga como moralmente correto para essa pessoa não é moralmente correto, porque ela vive numa situação social distinta, de pressão social distinta, de baixa expectativa de vida e etc. É muito mais fácil você, né, lá do seu pedestal acadêmico, educado, etc., que está com a vida tranquila, assumir as posições de poder na mídia, etc., para falar as coisas que você quer, né? Que o cara é vagabundo, o cara não sei o quê. É muito mais fácil, né? Isso aí eu já concordo com o Leonardo e concordo com o professor Rafael postulou. Mas aí eu já... Enfim, eu sinto que tem essa camada, mas que, no final das contas, é mais uma situação de que está todo mundo perdido no espaço, do que algo mais racional, intencional, né? Mas que tem, essa parte intencional tem. Eu só não sei dizer quanto. Não sei se eu me fiz entender, né? Desculpa se eu me delonguei demais. Eu acho esse tema muito fascinante, assim, né? Eu não sei se o Daniel queria comentar alguma coisa. Não sei se ele levantou a mão. Não, era só para fazer bobeira, mas assim, na realidade eu só tirei aqui o fone. O que eu falei foi que isso é o marombeiro corneto. Isso aí, essa besteira. É isso aí mesmo, vira o marombeiro corneto e acha que tá com o corpo treinadíssimo, né? Quando tá a pessoa lá na camada social dela menos privilegiada, com a perna treinada, né? Enxergando coisas que quem não treina a perna enxerga, entendeu? O que é uma perna forte, etc. Eu não gosto de fazer essa analogia porque funciona bem na prática, né? Na minha opinião, a analogia é minha, então é boa, né? Então é sempre assim, eu sou pai dela, então acho legal. Mas é isso, não sei se alguém gostaria de fazer mais um comentário, se o professor Rafael ou outras pessoas gostariam de fazer. Mas alguém quer fazer mais um comentário? Senão eu vou falar as últimas palavras. Ninguém? Então agradeço a todos, pessoal. Agradeço a todo mundo que vai assistir esse vídeo. Peço a todos que sigam a AB no Instagram. É só ABEEI. Peço a todos que também... Lá no site a gente tem várias matérias que a gente tem colocado, né, para quem quer se aprofundar bastante, ter um entendimento de inglês. É abei.com.br, né, abeei.com.br, né, e ajudando aqui os outros colegas. Agradeço enormemente ao professor Rafael pela disponibilidade, né, por ter trazido esse tema tão legal para a gente, né, muito legal debater isso com todo mundo. Agradeço a todo mundo que esteve aqui dia 22 de dezembro, né? Então, é muito legal. Eu espero que em janeiro estejam todos aqui. Né? E o que eu ia falar? Sigam também os nossos companheiros lá que têm ajudado a gente nas lives, que é a Garagem Psi, tá bom? Lá no Instagram, vocês vão ver também.
E comentem o vídeo, né? E, enfim, que dentro do possível, se for algo direcionado especificamente ao professor Rafael, eu posso perturbar ele lá no chat do WhatsApp e pedir para ele mandar uma réplica aí no YouTube, né? Eu copio e colo a réplica do professor Rafael. Mas é isso, pessoal. A partir do próximo encontro, a gente vai gravar ao vivo, né? No sentido de já estar disponível no YouTube, ao vivo no YouTube, né? Acho que não tem muito o que dizer, não tem muito o que me delongar. E agradeço a todos assim, que compareceram, tá? Foi muito bom ter vocês aqui e a conversa é sempre muito boa. Beleza, gente? Para dizer que foi um prazer para mim também participar, né? Obrigado pela oportunidade aí. Foi muito bom apresentar o texto do Synod e depois discutir as questões com vocês aí. Beleza. Poxa, já convido para todo mundo. Valeu. Feliz Natal, né, a todos e feliz Ano Novo. E já convido a todo mundo, né? No próximo encontro tem a palestra não, né? Comunicação, vamos dizer assim, né, do professor Walter, que é sobre desajustes evolutivos na democracia de massa. Por que está tendo um desvio, né, vamos dizer, entre os nossos viés e a maneira que a sociedade está organizada atualmente. Vamos resumir assim, né? E muito obrigado a todos, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Qual vai ser a data da próxima reunião, Iago? Professora, eu posso dizer que é daqui a 2 semanas, porque eu não lembro aqui, né? Eu não lembro aqui de cabeça o número, né? Já botei lá no grupo. 5 de janeiro. 5 de janeiro. Isso, 5 de janeiro. Quinzenalmente. Exatamente, professora. Às 18h30. Bom Natal e Ano Novo para todos. Para vocês Bom também, Natal pessoal. a todos. Bom Ano Novo, tchau. gente. Vou encerrar a gravação aqui, gente. Tchau, gente. Bom fim de ano, abraço. Valeu.